uma coisa que nós podemos concordar é que não existe uma honra maior no mundo do que você conquistar o cinturão máximo da WWE. E esse cinturão é desejado praticamente por todos os lutadores no mundo da luta livre, pela sua linhagem e pelo seu prestígio. E teve como seu primeiro campeão o Nature Boy original Buddy Rogers em 1963. E vários ícones da luta livre foram responsáveis por carregar esse cinturão, lutadores como Hulk Hogan, Andre the Giant, Ric Flair, Stone Cold Steve Austin e Macho Man Randy Savage foram alguns nomes importantes por carregar o cinturão entre os anos 80 e 90. E também tivemos lutadores que viraram estrelas de cinema como The Rock, Batista e John Cena. E lendas como Bret Hart, Shawn Michaels, Kurt Angle e Undertaker foram outros responsáveis por elevar ainda mais o prestígio e o nível do cinturão. Mas infelizmente nem todo lutador consegue esse feito para sua carreira, seja por mau booking ou por decisões erradas do próprio wrestler. E nessa lista nós vamos deixar de fora lutadores que ainda estão na ativa, ou seja, ainda podem conquistar esse cinturão em algum momento da carreira. Então eu separei para vocês aqui alguns nomes de lutadores que marcaram toda uma geração, que não estão mais ativos e que também nunca conseguiram conquistar o cinturão máximo da empresa. Então sem mais delongas, partiu pro vídeo. Ricky the Dragon Steamboat. Se existe uma palavra para definir o que era o Ricky Steamboat, essa palavra é incrível. Muitas pessoas conquistaram o título intercontinental da WWE, mas nenhuma conquistou o cinturão na WrestleMania de uma forma que foi uma das lutas mais conhecidas, mais conceituadas e mais respeitadas na história da luta livre, que é Ricky Steamboat contra Macho Man Randy Savage. E o confronto entre Ricky Steamboat contra Macho Man na WrestleMania 3 é amplamente considerado uma das melhores lutas de pay-per-view de todos os tempos. Porém, o Dragão nunca conseguiu alcançar voos maiores dentro da empresa e nunca conquistou o título da WWE. E o único título mundial que Ricky Steamboat tem na carreira é o cinturão da NWA World Heavyweight Championship, que ele ganhou de Ric Flair em 1989 na WCW. E fora esse cinturão, Ricky Steamboat nunca mais conseguiu ser o campeão mundial. William Regal. William Regal, sem dúvida, é um dos lutadores mais subestimados da história da WWE. E era amplamente considerado um lutador talentoso e habilidoso, com uma carreira longa e bem-sucedida na indústria da luta livre. E embora tenha alcançado sucesso em várias promoções e conquistado vários títulos em diversas organizações de wrestling, incluindo a WWE, ele nunca ganhou o cinturão máximo da empresa. Boa parte da sua carreira foi desempenhando um papel de heel, e talvez o ápice de sua carreira foi ter conquistado o King of the Ring em 2008. Regal na WWE conquistou 4 vezes o cinturão de Tag Team, 2 vezes o cinturão intercontinental, 4 vezes o título europeu e 3 vezes o cinturão hardcore. E é quase insano se você parar para pensar que nós temos uma linhagem do cinturão da WWE que tem Jinder Mahal, mas não tem William Regal. Mas talvez agora com seu filho Charlie Dempsey, que atualmente está no NXT, esse sonho possa se tornar realidade um dia. Jake the Snake Roberts. O lendário Jake the Snake Roberts, criador do DDT, teve supostamente uma rivalidade cancelada contra Hulk Hogan pelo cinturão da WWE, devido aos fãs estarem torcendo para ele em vez de Hulk Hogan. E na época ele estava sendo construído como um top heel da empresa, mas a WWE não gostou nada dos fãs estarem torcendo para ele. E de lá pra cá então ele foi construído como Upper Mid Card heel, e nunca foi para o topo do card da WWE. Em 92 ele foi contratado pela WCW e foi colocado numa storyline com o então campeão mundial Sting. E a oportunidade estava ali, porém ele acabou sendo liberado da empresa meses depois. E apesar de ser um nome de peso no mundo da luta livre, Jake the Snake Roberts nunca conquistou um cinturão nem na WWE e nem na WCW. Razor Ramon / Scott Hall. O falecimento de Scott Hall em 2022 fez os fãs refletirem sobre a sua carreira lendária e se perguntarem como alguém como ele nunca conquistou um título mundial. E sem dúvida nenhuma, Scott Hall poderia ter sido considerado o merecedor de pelo menos um reinado em suas passagens pela WWE ou pela WCW. Seu primeiro personagem na WWE, Razor Ramon, é amplamente considerado um dos melhores campeões intercontinentais de todos os tempos. E na WCW ele foi um dos cofundadores da NWO, juntamente com Kevin Nash, onde acabou desencadeando uma guerra entre WCW e WWE, e foi lançado então na época a Attitude Era.
E vocês podem ter certeza que teria feito sentido em qualquer uma de suas passagens pela WCW e WWE que ele tivesse se tornado campeão mundial pelo menos uma vez. Ted DiBiase. E é quase indiscutível não concordar que Ted DiBiase, $1 Million Man, foi um dos melhores top heels da era de ouro da WWE. E Vince McMahon construiu a personalidade rica de Ted DiBiase em como as pessoas o viam ao alcançar a sua riqueza. E o $1 Million Man sempre foi retratado como um grande vilão tentando impedir Hulk Hogan ou Randy Savage. McMahon nunca viu Ted DiBiase como um campeão mundial ideal, e houve um tempo que Ted DiBiase tentou comprar o cinturão da WWE de Andre the Giant, mas a WWE simplesmente deixou vago o cinturão logo após o acontecimento. E é muito doido saber que um dos top vilões da empresa de todos os tempos nunca foi campeão mundial uma única vez, e Sgt. Slaughter foi. Mr. Perfect. A WWE começou a reservar o título intercontinental como o cinturão que os talentos ganhariam antes de passarem para a disputa do título mundial. Bret Hart, Shawn Michaels, Stone Cold Steve Austin e The Rock foram apenas alguns nomes que conseguiram isso na década de 90. Curt Hennig, conhecido na WWE como Mr. Perfect, foi sem dúvida um dos melhores campeões intercontinentais que não teve esse mesmo luxo. A WWE testemunhou Mr. Perfect encerrando um grande reinado de 280 dias como campeão intercontinental, deixando over o então jovem talento Bret Hart. E talvez esse poderia ter sido o melhor momento para um reinado como campeão mundial, mesmo que curto, devido ao seu ímpeto. Fora da WWE, Curt Hennig conseguiu ser campeão mundial da AWA durante uma ocasião. Owen Hart. O lendário Owen Hart ganhou uma série de cinturões de mid-card e de tag team durante a sua passagem pela WWE, mas infelizmente ele nunca foi capaz de conquistar o cinturão máximo antes da sua trágica morte no ano de 1999. E sem dúvida nenhuma ele era fantástico no ringue e fantástico no microfone. E talvez se o seu irmão Bret Hart não fosse tão popular, talvez Owen tivesse tido mais oportunidades de ter sucesso no topo. E até mesmo Bret Hart disse que Owen poderia fazer mais no ringue do que qualquer um dos seus irmãos, incluindo ele. Owen Hart sem dúvida nenhuma deveria ter ganho o título mundial durante uma de suas rivalidades contra o seu irmão Bret. Isso teria criado uma rivalidade muito mais exigente e emocional, parecida com a de Undertaker e Kane. E isso só nos faz imaginar o que teria acontecido se Owen Hart tivesse sido o campeão mundial pelo menos uma vez. Dusty Rhodes. Uma verdadeira lenda na indústria da luta livre, o American Dream Dusty Rhodes, o filho de um encanador, chegou mais perto do título da WWE quando derrotou o atual campeão Superstar Billy Graham por contagem no Madison Square Garden. Porém, o título nunca mudou de mãos. Rhodes teve algumas outras chances contra o campeão Billy Graham no final dos anos 70 e no início dos anos 80, mas a sua passagem mais famosa, sem dúvida nenhuma, foi pela NWA, onde foi campeão mundial da NWA durante 3 ocasiões. Dusty Rhodes tinha uma gimmick, um personagem do homem comum, do qual muitas pessoas acabaram se identificando. Fora a sua habilidade de falar no microfone e o seu carisma incrível, o que acabava cativando ainda mais o público. E infelizmente, na WWE, ele acabou não conquistando nenhum cinturão. Mas felizmente, tivemos aí uma história feliz do qual o seu filho Cody Rhodes acabou conquistando o título da WWE na WrestleMania 40 contra Roman Reigns, finalizando a sua história e deixando seu pai Dusty Rhodes lá em cima muito, mas muito orgulhoso. Sting, sem dúvida nenhuma, foi um dos maiores personagens da história da luta livre. E ele é 14 vezes campeão mundial. Esses títulos estão divididos entre a NWA, a WCW e a TNA. Mas infelizmente ele não ganhou nenhum título dentro da WWE. E isso se deveu ao fato dele ser o último grande obstáculo do wrestling, não se juntando à companhia de Vince McMahon até os 55 anos de idade. E Sting teve apenas 4 lutas dentro da WWE, sendo uma delas no Night of Champions de 2015 contra o então campeão da WWE, Seth Rollins. No ano de 2016, Sting se juntou ao Hall of Fame da WWE e sugeriu uma luta contra Undertaker na WrestleMania,
Porém, a ideia nunca foi aprovada. Ele se juntou à AEW e chegou a conquistar os cinturões de duplas juntamente com Darby Allin. E no ano de 2024, ele oficialmente se aposentou da luta livre. Roddy Piper, um dos melhores lutadores da história dessa indústria, tanto no ringue quanto no microfone, Roddy Piper funcionou como um contraponto perfeito para o super babyface Hulk Hogan na década de 1980, e foi um dos nomes da Tag Team Match do primeiro main event da primeira WrestleMania. Piper, embora canadense, ele foi retratado como um escocês rude que odiava tudo e a todos no seu caminho. E em uma época que todos eram babyfaces, Vince McMahon precisava de um rosto para ser o principal vilão da companhia. E esse rosto era Roddy Piper. Piper acabou criando momentos gloriosos no Piper Speech, onde ele trazia convidados como Jimmy Superfly Snuka e Andre the Giant, mas apenas para eles serem espancados. Não Andre the Giant, mas você entendeu o recado. Durante a sua passagem pela WWE, ele conseguiu conquistar uma vez o cinturão intercontinental e o título de Tag Team juntamente com Ric Flair. E nunca, em nenhum lugar, conseguiu ser o campeão mundial. E vocês podem ter certeza que se fosse nos dias atuais, ele teria sido multicampeão mundial. E até hoje, muitos, mas muitos tentaram, mas ninguém vai chegar perto de Roddy Piper. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!